Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai para a aula 3 dos nossos vídeos aqui sobre CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. Se você ainda não assistiu ou quer assistir novamente os vídeos 1 e 2, onde o vídeo 1 trata dos aspectos introdutórios e o vídeo 2 do balanço patrimonial dessa série de vídeos, acesse aqui a descrição do vídeo que vai ter para você o acesso, o link dos vídeos 1 e 2 dessa série de aulas, tá? E hoje a gente vai falar sobre DRE e DRA, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, o que é que o CPC 26 trata sobre esses assuntos, tá bom? A ideia aqui é o seguinte, é ir lendo ponto a ponto da norma e aqueles pontos que merecerem algum destaque maior, a gente para e faz um comentário em cima, tá certo? Então é isso, pessoal. Antes da gente iniciar, deixa eu só fazer 2 pedidos para você. Primeiro, se você está estudando contabilidade, tem interesse no assunto e não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação aqui embaixo, que você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Segundo pedido é, se você gostar desse vídeo, deixa sua curtida, dá seu joinha, dá seu like nele, tá? Que ajuda muito a que nosso trabalho aqui cresça e alcance cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos à nossa aula. Esse aqui é o sumário do CPC, tá? Na parte 1, a gente tratou desses aspectos gerais, iniciais, né? Na parte 2, a gente tratou de balanço patrimonial. E aqui na parte 3, a gente vai tratar da demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente. Então, a gente vai do item 81 até o item 105 da norma, tá? E no final, ao final aqui, a gente vai trazer um exemplo real de DRE e DRA para a gente comentar em cima disso que foi visto na norma, beleza? Então vamos lá. Sobre o tópico de demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente, começa pelo item 81A, que diz o seguinte: a demonstração do resultado e outros resultados abrangentes, DRA, devem apresentar, além das seções da demonstração do resultado e outros resultados abrangentes, o seguinte: o total do resultado do período, o total de outros resultados abrangentes. Resultado abrangente do período, sendo o total do resultado de outros resultados abrangentes. Se a entidade apresenta a DRE separada da DRA, ela não deve apresentar a demonstração do resultado incluída na demonstração do resultado abrangente. E aí tem um rodapé que está na norma, né, que diz o seguinte: a legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste pronunciamento requer que a DRE seja apresentada em uma demonstração separada. Continua valendo isso, tá? Então, primeiro ponto importante, mesmo que a norma aqui em seu item 81A diga que você pode juntar DRE e DRA numa demonstração só se quiser, a legislação societária brasileira não permite essa prática. A gente tem que apresentar DRE e DRA em separado, tá certo? Primeiro ponto relevante. Item 81B vai dizer o seguinte: a entidade deve apresentar os seguintes itens, além da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes, como alocação da demonstração do resultado de outros resultados abrangentes do período. A. O resultado do período atribuível a participação de não controladores e sócios da controladora. B. Resultado abrangente atribuível a participação dos não controladores e sócios da controladora. Se a entidade apresentar a demonstração do resultado em separado, ela apresentará a linha A nessa demonstração. E ela apresenta em separado, né? Informação a ser apresentada na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente. Vamos ver o seguinte. Isso aqui a gente vai ver na prática, daqui a pouco, ao final, mais para o final, que realmente se apresenta na DRE e DRA a participação dos controladores e dos não controladores, tá? Sobre a informação a ser apresentada na demonstração do resultado e na DRA, o item 82 diz o seguinte: além de itens requeridos em outros pronunciamentos, a demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rúbricas, obedecidas também determinações legais. Então, A. Receitas, apresentando separadamente receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos. Então, a receita com juros ou receita financeira vem separada. Item AA.
ganhos e perdas decorrentes do desreconhecimento de ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. B, custos de financiamento. BA, perda por redução a valor recuperável, incluindo as reversões de perda por redução a valor recuperável ou ganho na redução do valor a valor recuperável, determinado de acordo com o CPC 48, que trata do assunto. C, parcela dos resultados de empresas investidas, reconhecidas por meio do MEP, Método da Equivalência Patrimonial, isso vem na DRE. CA, se o ativo financeiro for classificado da categoria de mensuração ao custo amortizado, de modo que seja mensurado ao valor justo por meio do resultado, qualquer ganho ou perda decorrente da diferença entre o custo amortizado anterior e seu valor justo na reclassificação. Isso também deve ser apresentado na DRE, caso haja essa diferença quanto à mudança de classificação do ativo. CB, se o ativo financeiro for reclassificado da categoria de mensuração ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, de modo que seja mensurado ao valor justo por meio do resultado, qualquer ganho ou perda acumulado reconhecido anteriormente em outros resultados abrangentes que sejam reclassificados para o resultado. Isso deve ser reconhecido. Os tributos sobre o lucro, letra D, em um único valor para o total das operações descontinuadas, que são assunto do CPC 31, operações descontinuadas, mas se houver tem que vir separado. F, preste atenção na letra F, porque é bem importante. Em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste pronunciamento, a DRE deve incluir ainda as seguintes rúbricas: custo de produtos, mercadorias ou serviços vendidos, que a gente conhece por CMV, lucro bruto, despesa com vendas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais, resultado antes das receitas e despesas financeiras, resultado antes dos tributos sobre o lucro e resultado líquido do período. Então, todos esses 6 itens aqui, eles são obrigatórios de serem apresentados na DRE por força da legislação societária vigente, a Lei 6404 de 76 e suas posteriores alterações, tá? Isso é importante porque vai definir qual o método da DRE que a gente vai adotar aqui no cenário brasileiro, tá? E a gente vai ver isso mais para frente um pouco. Dando sequência, o item 82A vai dizer o seguinte: outros resultados abrangentes devem apresentar rúbricas para valores de A, outros resultados abrangentes, excluindo aqueles da linha B, que a gente ainda vai ler, classificados por natureza e agrupados naquelas que, de acordo com outros pronunciamentos, não serão reclassificados depois no resultado do período, e aqueles que serão reclassificados depois no resultado do período, quando condições específicas forem atendidas. Então, eu vou classificar os itens do resultado abrangente, tanto se ele for depois parar na DRE, quanto se depois ele não for parar na DRE. Do mesmo jeito, eu vou apresentá-los na DRA. B, participação em outros resultados abrangentes de coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, separadas pela participação nas contas que, de acordo com outros pronunciamentos, não serão reclassificadas subsequentemente para o resultado do período, e 2, serão reclassificadas subsequentemente para o resultado do período, quando condições específicas forem atendidas. Então, se eu tenho participação em outras empresas e essa outra empresa tem resultado abrangente, eu reconheço proporcionalmente a parte em que eu tenho direito de resultado abrangente na minha demonstração do resultado abrangente. É isso que o ponto B do item 82A está dizendo, certo? Item 85. Os outros foram excluídos. Outras contas, pela desagregação das contas listadas no item 82, títulos e subtotais devem ser apresentados na demonstração do resultado abrangente e na DRE, quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desempenho da entidade. Então, além do mínimo exigido, eu posso acrescentar outros itens se eu julgar importantes, com algumas observações, que é o que o item 85A vai dizer. Quando a entidade apresentar subtotais de acordo com o item 85, esses subtotais devem
A. Ser constituídos de contas compostas de valores reconhecidos e mensurados em conformidade com os pronunciamentos do CPC. B. Ser apresentados e nomeados de forma que as contas que constituem os subtotais sejam claras e compreensíveis. C. Ser consistentes de período a período, de acordo com o item 45. D. Não ser exibidos com mais destaque do que os subtotais e totais exigidos na DRE e DRA. Então, eu posso acrescentar outros itens, além do mínimo previsto na norma, observadas esses destaques aí, tá? Item 85B vai dizer o seguinte: a entidade deve apresentar as contas na DRE e DRA que conciliem quaisquer subtotais, apresentados de acordo com o item 85, como subtotais ou totais exigidos no pronunciamento específico. 86. Em função dos efeitos de várias atividades, transações e outros eventos de entidade diferirem em termos de frequência, potencial de ganho ou perda e previsibilidade, a divulgação dos componentes do desempenho ajuda na compreensão dos desempenhos alcançados e a fazer projeções de futuros resultados. Outras rúbricas devem ser incluídas na demonstração do resultado abrangente e na DRE, sendo as nomenclaturas utilizadas e a ordenação das rúbricas modificadas, quando seja necessário para explicar os elementos de seu desempenho. Então, o desempenho pode ser uma função que justifique essa inclusão de novas rúbricas e afins. Os fatores a serem considerados incluem relevância, natureza e função dos componentes das receitas e despesas dessas demonstrações. Por exemplo, uma instituição financeira, sempre ela, né, é exemplo de exceções, modifica as nomenclaturas acima referidas a fim de fornecer a informação que é relevante para operações de instituição financeira. Os itens de receitas e despesas não devem ser compensados a menos que sejam atendidos os critérios do item 32, lá do início da norma. Geralmente, eles não são compensados mesmo, tá? Receitas e despesas financeiras. 87. A entidade não deve apresentar rúbricas ou itens de receitas ou despesas como itens extraordinários, quer na DRA, quer na DRE, quer nas notas explicativas. Então, não colocar nenhum item como sendo extraordinário. É vedado de acordo com o ponto 87 do pronunciamento. Sobre o resultado líquido do período. O item 88 vai dizer o seguinte: todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período devem ser incluídos no resultado líquido do período, a menos que um ou mais pronunciamentos requeiram ou permitam procedimentos distintos. Alguns pronunciamentos técnicos especificam circunstâncias em que determinados itens podem ser excluídos do resultado líquido do período. CPC 23 trata de duas dessas circunstâncias, a saber, correção de erros e efeito de alteração nas políticas contábeis. Então, quando houver, por exemplo, alguma correção de erro ou efeito de alteração de políticas contábeis, não deve ser reconhecido como resultado líquido do período. Isso é correção para trás, tá? Outros pronunciamentos e interpretações requerem ou permitem que outros resultados abrangentes que se enquadrem na definição de receitas e despesas do CPC 00 sejam excluídos do resultado líquido. Se é resultado abrangente, né, mesmo sendo receita e despesa, ele vai para a DRA e não para o resultado líquido da DRE, tá bom? Outros resultados abrangentes do período, item 90 vai dizer que a entidade deve divulgar o montante de efeito tributário relativo a cada componente dos outros resultados abrangentes, incluindo os ajustes de reclassificação na demonstração do resultado abrangente ou nas notas explicativas. Os componentes de outros resultados abrangentes podem ser apresentados: A. Líquidos de seus respectivos efeitos tributários, ou B. Antes dos seus efeitos tributários, sendo apresentado em montante único o efeito tributário total relativo a esses componentes. 92. A entidade deve divulgar ajustes de reclassificação relativos a componentes dos outros resultados abrangentes. 93.
Alguns pronunciamentos e etc. especificam se e quando itens anteriormente registrados como resultados abrangentes devem ser reclassificados para o resultado do período. Essas reclassificações são referidas neste pronunciamento como ajustes de reclassificação. Tais ajustes de reclassificação são incluídos no respectivo componente de outros resultados abrangentes no período em que o ajuste é reclassificado para o resultado líquido do período. Esse ganho pode ter sido reconhecido como ganho não realizado em outros resultados abrangentes do período corrente ou de períodos anteriores. Desta forma, ganhos não realizados devem ser deduzidos de resultados abrangentes em que os ganhos realizados são reconhecidos no resultado líquido do período, evitando que esse mesmo ganho seja reconhecido em duplicidade. Então, quando eu faço esse ajuste de reclassificação, eu retiro do resultado abrangente, né, diminuindo, e coloco na DRE, somando. Vamos supor assim, né, já que ele está dizendo um ganho aqui como exemplo. Eu preciso fazer isso porque se eu mantenho nas duas, eu vou registrar em duplicidade, eu vou somar duas vezes. Tá? Então, eu faço essa retirada do resultado abrangente e coloco somando no resultado do período. Item 94. Os ajustes de reclassificação podem ser apresentados na DRA ou nas notas explicativas. A entidade que apresente os ajustes de reclassificação nas notas explicativas deve apresentar os componentes dos outros resultados abrangentes após os respectivos ajustes de reclassificação. Então, mesmo que ela apresente essa reclassificação nas notas explicativas, deve mostrar os componentes, os saldos, né, dos valores da DRA após esses ajustes de reclassificação. Então, a DRA tem que vir com saldo após, tá? Item 95. Os efeitos de reclassificação são cabíveis, por exemplo, na baixa de investimento em entidades no exterior e quando alguma transação de hedge prevista de fluxo de caixa afeta o resultado líquido do período. Do CPC 48 no tocante à contabilização de operações de hedge de fluxo de caixa. Então, justamente, fala aqui em baixa de investimento e hedge de fluxo de caixa. Hedge é um tipo de proteção que é feita. Hedge de investimento é quando você protege o seu investimento que está ali a valor justo de oscilações de valor, o que vai passar a oscilar é o hedge, assim como o hedge de fluxo de caixa. Se você tem dinheiro em moeda estrangeira, né, na hora de conversão, você faz um hedge de fluxo de caixa e você protege esse valor das oscilações. O que passa a oscilar são esses hedges que são, via de regra, classificados na DRA, mas quando houver um ajuste de reclassificação cabível, quando, por exemplo, aquele fluxo de caixa, aquela moeda estrangeira for utilizada, aí ele passa para o resultado do período, ou quando aquele investimento for dado baixo, vender, me desfizer, aí ele passa para o resultado do período, tá? É isso que o item 95 está dizendo. Item 96. Ajustes de reclassificação não decorrem de mutações na reserva de reavaliação, quando permitida pela legislação, reconhecida pelo CPC 27, CPC 04, ou ainda ganhos e perdas atuariais de plano de benefício, reconhecido como CPC 33. Esses componentes devem ser reconhecidos como outros resultados abrangentes e não devem ser reclassificados para o resultado líquido em períodos subsequentes. Então, sempre ficarão em resultados abrangentes. As mutações na reserva de reavaliação podem ser transferidas para a reserva de lucros retidos ou prejuízos acumulados, na medida em que o ativo é utilizado ou quando é desreconhecido. De acordo com o CPC 48, não ocorrem ajustes de reclassificação se o hedge de fluxo de caixa, aquela proteção a que eu mencionei, ou a contabilização do valor no tempo da opção, ou elemento a termo de contrato a termo ou spread com base em moeda estrangeira do instrumento financeiro, resultarem em valores que são retirados da reserva de hedge de fluxo de caixa ou de componente separado de PL, respectivamente, incluídos diretamente no custo inicial ou em outro valor contábil de ativo ou passivo. Esses valores devem ser transferidos diretamente para ativos ou passivos. Então, pessoal, o que está dizendo aqui? Que as mutações de reserva de reavaliação e quando houverem reajustes de reclassificação,
se o RED é resultado de valor que são retirados da reserva de RED, ele não passa pelo resultado, ele vai ser uma operação diretamente por contas patrimoniais, tá? É isso que o item 96 está dizendo, é um item meio cascudo, mas é basicamente isso, tá? 97, sobre a informação a ser apresentada na DRE ou nas notas explicativas. Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e montantes devem ser divulgados separadamente, ok? As circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de receitas e despesas incluem. Então, o que é que vai ser motivo para eu separar itens das despesas ou receitas? A. Reduções do estoque ao seu valor realizável líquido, ao valor imobilizado ou ao seu valor recuperável, bem como reversões de tais reduções. Sempre que houver isso, eu destaco esse valor. B. Reestruturação das atividades da entidade e reversões de quaisquer provisões para gasto de reestruturação. Sempre que isso ocorrer, destaca-se em linha específica. Baixa de itens do ativo imobilizado, baixa de investimento, unidades operacionais descontinuadas, solução de litígio e outras reversões de provisões. Então, sempre que esses eventos ocorrerem, são motivadores para que haja uma divulgação separada desses itens, ou na DRE em si, ou na nota explicativa. Item 99. A entidade deve apresentar uma análise das despesas utilizando uma classificação baseada na sua natureza, se permitida legalmente, ou na sua função dentro da entidade, devendo eleger o critério que proporcionar informação confiável e mais relevante obedecidas às determinações legais. Então, basicamente, a gente tem duas formas de apresentar a DRE, aparentemente, né, que é por natureza ou por função. Mas vamos observar que não é bem assim na prática, a gente vai ver isso, tá? As despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar componentes do desempenho que possam diferir em termos de frequência potencial de ganho ou de perda e previsibilidade. Essa análise deve ser proporcionada em uma das duas formas descritas a seguir, obedecidas às disposições legais. Item 102 vai falar da forma de análise pelo método da natureza da despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com sua natureza, por exemplo, depreciações, compras de materiais, despesa com transporte, benefícios a empregados, despesa com publicidade, não sendo realocados entre as várias funções dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar porque não são necessárias alocações de gastos e classificações funcionais. Um exemplo de que se usa o método da natureza é o que segue. Então, isso aqui seria um exemplo bem simples de uma DRE, usando o método da classificação por natureza da despesa. A gente vai ter receitas, outras receitas, variação do estoque de produtos acabados em elaboração, custo de matéria-primas e materiais, despesa com benefícios a empregados, despesas e amortizações, outras despesas, total dessas despesas e resultado antes dos tributos. Na prática, a gente não utiliza o método da natureza. Por quê? Deixa eu voltar aqui vários slides para relembrar o porquê. Depois a gente vem aqui para o ponto 102 novamente. Aqui no item 82, a gente falou que existem algumas exigências da legislação societária de rúbricas que precisam vir na DRE, como CMV, lucro bruto, despesa com vendas gerais, administrativas e outras. Receita antes das receitas, resultado antes das receitas e despesas financeiras, resultado antes dos tributos sobre lucros, resultado líquido do período. Então, CMV, lucro bruto, despesas de vendas gerais e administrativas, principalmente esse aqui, faz com que, já que a gente tem que apresentar isso, a gente necessariamente precisa apresentar a DRE por função e não por natureza. Porém, o CPC 26 faz algumas observações que a gente vai ver, tá? Então, a gente não pode aqui, porque, por exemplo, aqui, cadê o CMV aqui? Não tem. Despesa com venda, despesas gerais, despesas administrativas, não tem aqui, tá? Então, não rola fazer pela natureza. Se eu fizer, eu vou ter que fazer pela função da despesa também. Porém, tem algumas observações, mas vamos lá.
A segunda forma de análise é o método da função da despesa ou do custo de produto e serviço vendidos. Então, veja que já casa aqui, né, com o conceito do que a legislação fala. Classificando-se as despesas de acordo com sua função como parte do custo do produto ou serviço vendido, ou, por exemplo, de despesas de distribuição e atividades administrativas. Casa com o que a gente viu lá que a legislação manda, né? No mínimo, a entidade deve divulgar custo de produto e serviço vendido, segundo o método, separadamente de outras despesas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários do que o método de classificação por gasto por natureza, mas a alocação de despesas das funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Verdade. Um exemplo de classificação que utiliza a função da despesa é o seguinte. Veja que isso aqui é mais perto da realidade do que a gente apresenta, né, no DRE. Receita menos CMV igual a lucro bruto, outras receitas, despesa de venda administrativa, outras despesas, resultado antes dos tributos. Porém, a gente vai majoritariamente usar o método da função da despesa em vez da natureza, mas com algumas observações. Item 104. As entidades que classificarem os gastos por função, que é o que se faz, devem divulgar informação adicional sobre a natureza das despesas. Então, mesmo que eu classifique por função, eu tenho que colocar algumas informações adicionais sobre a natureza, incluindo despesa de depreciação e de amortização e despesa com benefícios a empregados, despesa com salários, alguma coisa do tipo assim. Então, veja que mesmo eu utilizando o método de despesa por função para fazer a DRE, eu tenho que incluir alguns itens que são de natureza das despesas e não função. Depreciação, amortização e gasto com funcionário, né? Despesa com funcionário, benefício a empregados. 105. A escolha entre o método da função e o método da natureza depende de fatores históricos e setoriais e da natureza da entidade. Além, claro, da obrigação legal, né? Que é o nosso caso. Ambos os métodos proporcionam a indicação das despesas que pode variar, direto ou indiretamente, com o nível de vendas e de produção da entidade. Dado que cada método de apresentação tem seu mérito, conforme as características diferentes dos tipos de entidade, este pronunciamento estabelece que cabe à administração eleger o método mais relevante e confiável, atendidas as exigências legais. Pelas exigências legais, se a gente fizer pelo método da natureza, a gente vai ter que fazer pelo método da função também. Ponto final. Então, na verdade, vai ser feito pelo método da função. Entretanto, dado que a divulgação sobre a natureza das despesas é útil do fluxo de caixa, é exigida a divulgação adicional quando for usada a classificação com o método da função. É o que o item 104 fala, né? No item 104, a extensão benefícios a empregados tem o mesmo significado dado ao pronunciamento CPC 33, benefícios a empregados, tá? Então, basicamente, é isso, a parte que trata de DRE e DRA. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe aqui uma DRE e uma DRA da Gerdau SA, para a gente ver na prática algumas coisas que a gente falou aqui, tá? Então, Gerdau SA, aqui primeiro, demonstração do resultado para o exercício fim de 31 de dezembro de 2019, valores expressos em milhares de reais, significa dizer que tem mais 3 zerinhos aqui, 3 casas, no caso, além das que a gente está vendo, tá? Então, veja, receita líquida de venda, né, que é um ponto. Não é tratado aqui no CPC 26, mas no CPC de receita é tratado. A gente precisa iniciar a DRE pela receita líquida de vendas e não pela receita bruta de vendas, tá? Se você quiser mais detalhes dos porquês, tem lá no pronunciamento de receita, no CPC que trata de receita, tá bom? Receita líquida de venda, então, onde tem 3 milhões, basicamente, na verdade são 3 bilhões, porque está em milhares de reais, né? Então, você tem que explicar quantas casas estão sendo omitidas por questão da materialidade e também está informando que está em moeda nacional, né, em reais. Menos custo das vendas, está vendo? O método da função das despesas, né? 2 bilhões 666 milhões e por aí vai. Está mostrando o resultado da controladora e o consolidado. Um ano e um ano anterior, também isso é obrigado, pelo menos um ano anterior ser mostrado, conforme CPC 26. E aqui tem os consolidados, dão valores ainda mais interessantes, né? Que é o Grupo Econômico Gerdau S.A. Teve 39,6 bilhões de receitas em 2019, 46,1 bilhões de receitas em 2018. E aí vem as despesas pela função, novamente, né? Despesa com vendas gerais e administrativas, operacionais,
Perda por não recuperabilidade de ativo financeiro, aquilo lá que também que a norma falou, que quando houver tem que vir destacado. Ganho em perda em ativo mantido para venda, resultado de equivalência patrimonial, que a norma também falou, quando houver tem que vir destacado, né? Mas tudo pela função das despesas, né? Então, lucro antes do resultado financeiro, que também é obrigatório de vir, né, por lei, receitas financeiras e despesas financeiras separados, né, que o certo seria esse, você mostrar separado receitas e despesas financeiras, variação cambial, ganhos com instrumentos financeiros líquidos, lucro antes dos impostos também precisa vir, né, pelas rúbricas exigidas pela legislação, imposto de renda, corrente diferido, estão aqui, e aí o lucro líquido do exercício, né? Em 2019, para o grupo financeiro, foi de 1 bilhão 200 milhões, em 2018 foi de 2 bilhões e 300 milhões. Está lucrando bem a Gerdau, né? Embora tenha tido uma queda grande em 2019. E aí outro ponto importante é ver aqui, ó, participação dos acionistas controladores e dos não controladores, que também é uma obrigação de vir, ou na DRE ou em nota explicativa, nesse caso veio na DRE. Do 1 bilhão 216 milhões 887 mil, 1 bilhão 203 milhões 736 mil é de participação dos controladores, 13 milhões 151 mil é participação dos não controladores, chegando ao total do lucro. Em 2018, teve um lucro de 2 bilhões 326 mil 382, 2 bilhões 326 milhões e 382 mil, dos quais 2 bilhões 303 milhões 768 mil são dos controladores, e 22 milhões 514 mil são dos não controladores, chegando ao total da receita, do lucro, perdão. E aí também é mostrado o lucro básico por ação, 71 centavos, 1,35. Lucro diluído por ação ordinária e preferencial, 70 e 1,34. Fora as notas explicativas, né? Que sempre que tiver um númerozinho aqui, ó, vai ter uma nota explicativa sobre isso sendo explicado. Quando não houver um númerozinho, é porque este item não possui nota explicativa, tá certo? E aí a DRA também do Grupo Gerdau, resultados abrangentes, valores em milhares de reais, também estão sendo omitidas as 3 últimas casas aqui. E aí a gente percebe o quê? Que a DRA, a gente vai partir da DRE para iniciar ela, tá? Então a gente parte do lucro líquido apurado na DRE, né? Perceba que são os mesmos, tá? Para calcular a DRA do Grupo Gerdau, tá certo? Então, partindo da DRE, só lembrando isso, esse detalhe, a DRA começa onde a DRE termina, e aí vem outros resultados abrangentes de empresas controladas, que a norma também falou, né? Se outras empresas controladas ou coligadas têm valor na DRA, eu reconheço a minha parte disso. Então, aqui, ó, 55 milhões, 125 milhões em 2018. Ajustes acumulativos de conversão de moeda estrangeira, que tem que vir na DRA, né? Tá aqui, ó. Reclassificação para o resultado de ajuste de conversão para moeda estrangeira, aquilo também, né? Algumas coisas vão ser depois convertidas para o resultado do período. Então, eu retiro aqui e vou colocar na DRE. Perda não realizada em hedge de investimento, a gente comentou sobre o hedge, né? Tá ele aqui, ó. Ganho em hedge de fluxo de caixa, tá ele aqui também, que a gente comentou do hedge. Ganhos atuariais, outros resultados abrangentes líquidos de impostos, resultados abrangentes para o exercício líquido de impostos. Então, em 2009, o lucro líquido ficou em 1 bilhão 200 milhões, com o resultado abrangente, o resultado abrangente do período, o lucro abrangente do período foi 1 bilhão 560 milhões. Para 2018, foi de 2,3 bilhões para 2,66 bilhões. Isso para a controladora, né? E aí se repetem os mesmos fatos para o consolidado da DRA. Né? Parte-se do lucro líquido, e aí vão se fazendo os ajustes com aquelas mesmas contas que a gente já comentou, certo? Com uma observação que aqui também possui participação dos acionistas controladores no resultado total abrangente, né, do período, tá?
e dos não controladores também. Está aqui a informação para 2019 e 2018. Então, né, a gente tem a DRA da controladora e do consolidado da empresa, tá certo? Então, com isso, a gente fica por aqui, pessoal. Meu muito obrigado por ter acompanhado até o final. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente troca essa ideia, a gente bate esse papo, tá? Se gostou do vídeo, eu peço aí para você dar uma moral, uma ajuda para o nosso canal, de dar uma curtida, dar um joinha, dar um like aqui nele, que ajuda muito o nosso canal. E se ainda não está inscrito aqui, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você aproveita tudo que tem por aqui e ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá bem? Forte abraço e até o próximo vídeo.